Olá! Primeiramente, quero cumprimentar a banca examinadora e também agradecer pelo tempo dedicado à análise dessa pesquisa. E agradecer também pela oportunidade, de expor as minhas reflexões sobre o tema. Meu nome é Caroline e eu sou estudante do curso de Administração na instituição FAMetro. O tema que será abordado nessa apresentação é Gestão financeira como ferramenta para crescimento sustentável de empresas MPS, através do estudo de caso da empresa Gerbem. De acordo com uma pesquisa divulgada pela IBGE, recentemente, a economia brasileira obteve um resultado positivo no primeiro trimestre de 2025, com aumento do PIB de 2,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. E o setor de serviço contribuiu 2,1% para esse resultado. Sabemos que esse setor é composto, em sua maioria, por micro e pequenas empresas, chamado também de MPS. De acordo com o presidente do SEBRAE, Delcio Lima, os MPS são essenciais para a economia do país, pois eles representam mais de 27% do PIB brasileiro e também eles são responsáveis por gerar mais de 50% de empregos formais no Brasil. Porém, essas MPS, elas enfrentam também alta taxa de mortalidade empresarial. De acordo com a revista Exame, uma pesquisa foi realizada em 2022 e ela afirma que desse total de empresas que foram criadas, aproximadamente de 450 mil empresas, 60% não sobreviveram após 5 anos de existência. E um dos fatores que foi apontado como causa dessa alta taxa de mortalidade foi a dificuldade financeira, consequência de uma falta de gestão eficaz na área. Bom, a pesquisa foi realizada no contexto de uma empresa, denominada Gerbem. A sua razão social é Sidney Aparecido Frade, EPP, localizado em Silves Oliveira, São Paulo. Foi fundada em 1994 como torneira PNG. Expandiu seu negócio em 1988 para segmento de máquinas de corte de grama e posteriormente também de gramicultura. E teve também inovações e diversificação de modelo em 2000, e esse nome Gerbem, em homenagem aos seus avós, Germano e Benedito, a quem o proprietário, o empresário, atribui o sucesso da empresa, pois na época muitos clientes procuravam seus serviços em consideração aos seus avós. Bom, a empresa tem como missão desenvolver soluções inovadoras de alta performance para o setor agrícola com foco em qualidade e eficiência. A sua visão é ser referência nacional e internacional em tecnologias para gramicultura e corte de grama. E os seus valores incluem respeito, excelência, compromisso, tradição e inovação contínua. A empresa ela possui um faturamento médio anual de 3 milhões de reais e, portanto, caracteriza-se como uma empresa de pequeno porte. Ela oferece também assistência social para os funcionários, como cesta básica e assistência médica parcial. E para a sociedade, ela contribui realizando doações mensais para instituições carentes. Em relação à infraestrutura da empresa, ela possui uma área total de 2.400 metros quadrados, sendo distribuídas em setor administrativo, setor produtivo e logística.
O setor administrativo possui 620 metros quadrados, né, desse total. O setor improdutivo, 1.230 metros quadrados, que é a maioria, maior parte, e a logística de carga e descarga, de aproximadamente 550 metros quadrados. A empresa fabrica e comercializa produtos para plantio, cultivo e colheita de gramas. Aqui estão os três principais equipamentos mais vendidos, que são a colheitadeira, a plantadeira e o aparador. E como foi falado anteriormente, por ser fabricante, eles também comercializam peças, né, que servem para reposição em serviço de pós-venda. Bom, em relação ao seu quadro funcional, podemos observar nesse organograma que no topo está o diretor-geral, aqui na gerente financeiro, do lado esquerdo, e um auxiliar financeiro. No outro lado tem um gerente administrativo e produtivo, que é o filho dele, né? E abaixo dele estão os encarregados do RH, setores de compra, engenharia, contabilidade fiscal, um administrativo geral, almoxarifado e produção. A pesquisa tem como objetivo geral analisar o cenário relativo à gestão financeira da empresa, para diagnosticar se a empresa ela possui condições para crescer de forma sustentável. Com base nisso, a ideia é propor soluções que possam otimizar a gestão financeira da empresa e, consequentemente, melhorar o desempenho da sua empresa a longo prazo. Bom, os objetivos específicos são fazer o levantamento do cenário geral da empresa, que está sendo feito agora, né? Analisar o ambiente interno e externo da empresa para entender o seu cenário também, né, em relação à gestão financeira, compreender o impacto de uma gestão estruturada no crescimento sustentável de uma empresa, identificar quais são os principais fatores que podem influenciar na falência de uma empresa, comparar as informações levantadas pela pesquisa e também em comparação com a revisão bibliográfica, né? E o sexto é recomendar ações que possam melhorar a gestão financeira da empresa, caso necessário. Bom, metodologia, pesquisa, em sua natureza, ela é qualitativa, já que ela observa, né, fatores como opinião, percepção, né, das pessoas envolvidas. O objetivo do estudo ela é explicativa, né, pois pretende explicar de que forma a gestão financeira contribui para o crescimento da empresa sustentável. E coleta de dados será através de entrevista, observação direta, já que eu trabalho ali, e na empresa, e revisão bibliográfica para fundamentar as teorias. E a ferramenta de análise utilizada será a matriz SWOT, que consiste em analisar o ambiente interno, externo e o ambiente externo, que é ameaças e as oportunidades. Bom, as etapas da pesquisa foi iniciada em março, né, escolhido o tema em março, formulação do problema, definição de objetivos, e abril foi escolhida a metodologia e também início da redação do TCC. Em maio, coleta de dados, foi realizada a coleta de dados, e em junho foi realmente, né, feita a análise de dados, começando ali em meados de maio. E no final, em junho, feita a revisão da redação do TCC. Bom, em relação à análise interna, começando pelas forças, a empresa ela realiza um controle financeiro básico, né, com foco em contas a pagar e contas a receber. Ou seja, ela foca em o que tem que pagar, o que tem que receber, né? Isso não é suficiente, mas também não é ruim, né? Pois ela pelo menos faz esse acompanhamento do fluxo de caixa, né? E a emissão de relatório financeiro, também básico, é pela consultoria financeira chamada Nacional, né? Ela tem essa parceria com essa empresa que emite um relatório básico. E mais um ponto forte é que a capacidade financeira ela é estável,
né? Então, por quê? Porque ela tem uma base de clientela consolidada, já que ela é uma pioneira no mercado. Bom, pode ser apontado como fraqueza a falta de gestão financeira estruturada, né? Pois isso faz com que não tenha base para a tomada de decisões estratégicas, caso a empresa deseje fazer investimento de expansão ou adaptação de mercado, né? Que são constantes necessidades que a empresa enfrenta. Então, até hoje, é, foram feitas essas coisas mais baseados em informações básicas, em saldos, por exemplo, saldos e créditos disponíveis no mercado, né? E aqui tem uma observação, foi questionado por que não existe essa gestão financeira, esse planejamento financeiro, e o gestor, né, o diretor, ele justificou dizendo que o faturamento é de alta sazonalidade, por isso não tem como realizar um planejamento. Porém, é possível, sim, né, realizar através de análise baseada em ciclos econômicos, projeção de fluxo de caixa ajustada no período, a sazonalidade e reservas financeiras estratégicas. Bom, como oportunidades, né, a empresa ela possui essa consultoria financeira e o que pode ser cogitado na melhoria do seu serviço, né? Não apenas emitir um relatório básico, mas um relatório mais complexo, mais completo, né? E também ajudar a empresa a estruturar essa gestão financeira mais eficaz. E também é uma oportunidade de expansão do mercado, já que ela possui uma solidez financeira. Bom, devido à falta de gestão financeira estruturada, a empresa se torna vulnerável às mudanças do mercado, né? Na entrevista também, o proprietário, o gestor, ele comentou numa possível redução de receita, acompanhado por baixo investimento da parte dos clientes, né? Então, isso seria uma mudança arriscada, certo? Precisaria dessa gestão financeira quanto antes para que a empresa possa se antecipar a essas mudanças, né? E também concorrente com gestão financeira mais estruturada, né? A concorrente, se ela tiver uma gestão melhor, ela pode sim, né, chegar próximo, né, da Gerbem ou então ultrapassar, né, essa posição que a Gerbem possui hoje no mercado. Bom, essa é a matriz SWOT, né, onde fica resumido tudo que foi falado, as forças, as fraquezas no ambiente interno e as oportunidades e ameaças no ambiente externo. Bom, no referencial teórico, né, foi levantado algumas, algumas teorias importantes, né, que foram baseadas nas minhas pesquisas, o desenvolvimento do trabalho. De acordo com Queiroz e Araújo, a gestão financeira eficaz, ela melhora não apenas o controle de custos e maximização de lucros, mas também envolve planejamento estratégico e gestão de riscos, né, sendo crucial para a competitividade das empresas. Ou seja, se a empresa não possui essa gestão de risco, de planejamento estratégico, ela não possui uma gestão financeira eficaz, podendo perder a sua competitividade no mercado. Em relação ao crescimento sustentável da empresa, né, SAP Concur 2024 ela afirma que o crescimento sustentável é um desenvolvimento consciente da empresa, né, resultado de uma boa gestão de recursos, dos seus recursos. E ainda de acordo com a SAP, para alcançar esse sucesso do empreendimento tão desejado, a empresa não pode ser mais somente economicamente viável, né? Mas ela precisa ser também consciente de como se manter competitiva no mercado ao longo do tempo, né? Não pensar somente no aqui e no agora ou no curto período, mas sim a longo prazo. Bom, de acordo com Gomes, né, o planejamento financeiro ela é importante para auxiliar na tomada de decisões, né? E Silva e Souza reforça esse argumento de que o planejamento financeiro ela é primordial para todas as empresas, porque sem ela, né, a empresa pode acarretar limitações de
crescimento, baixa lucratividade, alto índice de endividamento, dificuldade para lidar com imprevistos, né, essa mudança do mercado, e chegando até a falência do negócio. Bom, em relação aos fatores que podem levar à falência do negócio, né, segundo o apontamento do Sebrae 2022, uma pesquisa que foi realizada, a falta de preparação por parte dos empreendedores está como principal fator, acompanhado por planejamento de negócio deficiente e gestão do negócio ineficiente. Por último, fator ambiental. Da pandemia aqui de Covid-19, que nós sabemos que teve um impacto significativo na economia brasileira. Então, nessa afirmação do Sebrae, nós podemos entender que a falta de preparação dos empreendedores, ela gera um negócio, um planejamento deficiente, né? E, consequentemente, uma gestão de negócio ineficiente, né? Então, uma coisa está relacionada à outra, né? Então, demonstra aqui a importância, né, da preparação técnica por parte dos empreendedores. Bom, de acordo com a pesquisa, né, que foi realizada, a conclusão é que a empresa precisa ter uma melhoria na gestão financeira, né, não deve permanecer no básico e sim avançar para a melhoria, né, e essa melhoria consiste em implementação do planejamento financeiro e análise de indicadores financeiros, né, como indicador de liquidez, indicador de giro, né, indicador de rentabilidade um pouco mais aprofundado, né, tudo isso iria facilitar ainda mais, facilitar e potencializar as decisões, né, seriam decisões mais informadas, portanto mais eficientes, né, e começar a trabalhar de forma preventiva, né, uma gestão não apenas ali no dia a dia, né, no mês a mês, mas sim pensar a longo prazo, né, pois somente assim uma empresa ela pode ser sustentável durante vários anos. Pensando em mitigação de riscos, como foi falado, a gestão ter também uma gestão de riscos, né, porque diante o mercado cheio de instabilidade, é necessário, né, pensar, se antecipar a esses riscos, né, e pensar em soluções, né, não somente no momento que já está passando na crise, mas sim antes que essa crise atinja a empresa. E dessa forma a empresa se tornará mais resiliente e eficaz, né, possibilitando o crescimento sustentável. E principal ação que precisa ser tomada é capacitação dos envolvidos na área financeira. Porque tudo isso que está sendo falado precisa ser conscientizado principalmente pelos gestores, né, pelo empresário e encarregado financeiro, no caso. Sem essa conscientização, não é possível, né, dar importância ao assunto e, consequentemente, não será feito nada, né? Então, é necessário que haja também capacitação dos envolvidos na área financeira. Bom, essas foram as principais referências, né, adotadas para desenvolvimento da pesquisa, né, e assim eu concluo a minha apresentação, agradecendo mais uma vez a banca examinadora pela atenção e agradecendo também a todos que contribuíram, né, apoiaram este projeto. E espero que tenha contribuído, né, para a ciência da gestão financeira e que mais pesquisas, né, sobre o tema venha a ser realizado para que os empreendedores, né, para que as pessoas interessadas no assunto possam ser enriquecidas com informação. Obrigado, até mais. Tchau, tchau.